Amores, deixa o quadril de uma distância confortável do rodapé. E daí, Fátima e todo mundo, afasta as pernas um pouquinho de forma confortável. Eu já vou fechar a porta. Entrelace as mãos no melhor entrelace. Melhorou? E a tua lombar, como é que tá? Doeu tudo. Doeu tudo? Doeu tudo. Não tava legal? Mas o bom aqui que eu adorei foi que meus braços não doem nem a metade do que eu vi. Pois é, então vamos por partes, que nem diz o Jack. Nossa, que isso? É que às vezes tu não consegue ver toda semana direitinho, né? Ai, mas não. Eu preciso de vocês aqui mais vezes para me poder dar mais resultado, Vou né? ter que concentrar nós. É. Com certeza. Se você for passear na aula, É, exato. Fazia exatamente uma semana. Eu fiquei mais de uma semana, eu acho. Deu 3 aulas. Talvez. 3 aulas. então, meus amores, fechem os olhos. Venham entregando o dia de vocês e abrindo a prática. Respiração nasal. Haroldo, seja bem-vindo. Soltem bem a cabeça no bolster. Com essa observação nesse entrelace de mãos, que talvez a Fátima possa subir um pouquinho mais, talvez a Silvia possa subir um pouquinho mais o cotovelo, e a Vera também. E o Haroldo, lá na casinha dele, pode entrelaçar e puxar as mãos para o meio do bolster, como se fosse para o centro da sala. Deixa eu começar devagarinho o trabalho de início de prática, baixar o ritmo interno, coluna acomodando, pernas totalmente soltas. Pernas soltas, pés soltos. Deixando a gravidade chegar. Procure não fazer nada de movimentação nos pés, nem nos dedos. Deixando a posição bem passiva. Para que a gente tenha melhor resultado, tanto circulatório como linfático. Agora gire o rosto para a direita. Bem girado. Faz um giro profundo, entrando já em contato com a resistência da estrutura do pescoço. Depois que tu girou uma vez, começa a aprofundar um pouco mais, mantendo os olhos fechados, mantendo o ritmo. Ainda num processo maior de redução. Gira para a direita de novo. Receba uma posição
deixe a posição trabalhar para você. Traz o nariz para o teto, pausa e devagar venham trazendo o nariz para o segundo lado. Vai, já vai entrando bem nessa estrutura, nessa rotação, nessa estrutura mais rígida. Vai aprofundando um pouquinho mais. Queixo alto, nariz alto. Sinta a posição, sinta o entrelaço de braços, provocando mais esses ombros. Girou o rosto para o segundo lado. Aprofunda novamente, mais uma vez, e aí deixa trabalhar. Te entrega lá dentro, lá no teu silêncio interno, bem nesse lugar de entrega do teu dia, abrindo a tua noite. Vê o pescoço, você vê. Não, é para continuar. Fica lá, fica lá. Ah. Isso. Eu só pedi para aprofundar um pouquinho mais o giro. Traz o rosto para o centro, respira. Agora, exatamente como a gente vem fazendo ao longo das últimas práticas, vocês vão empurrar o bolso para trás. Quem está com a mão lá por baixo já vai empurrando o bolso. Vai levando o bolso lá para trás. Haroldo com as mãos por baixo
E vocês aqui, meninas, regulem se as mãos é embaixo do bolster ou em cima do bolster. Pés parados, não precisa mexer. Deixe essa relação de pés e pernas e gravidade continuando intacta. Segura lá então atrás, a mão embaixo ou em cima do bolster, abrindo bem as mãos. Vem esticando também os cotovelos. Esticando os cotovelos, empurrando as mãos para trás. É uma ação constante, ela continua lá dentro, você estimulando, levando as mãos para trás, abrindo os dedos, tudo de forma contínua. E aí tem toda uma objetividade no contato com essa restrição de ombro. A gente quer que o braço estique e a gente quer, com o tempo, que essa dificuldade, essa dor dentro do ombro seja totalmente dissipada. Deixe a posição seguir trabalhando. Entrando bem nesse lugar de que praticar yoga é um processo de educação. Centraliza a mão direita e passa a esquerda por cima. Centraliza a mão direita com o topo da cabeça. Coloca a mão esquerda em cima, Silvia. Troca. Aí. A direita. Isso. Abre bem os dedos das mãos. Extensão de braços, abertura de mãos, alinhados com o topo da cabeça. E aí vai mudar todo o ângulo, vai ficar um pouquinho mais azedinho aí na parte de cima do ombro. Percebendo essa mudança de ângulo bem marcada, com a extensão dos cotovelos. Em contato com essa dorzinha para alguns ombros, que essa dorzinha é que vai limpando essa região. Troquem a sobreposição das mãos. Entrem nos detalhes da extensão dos braços contínua e da abertura das mãos contínua, como se estivesse esticando constante. Abram os braços à largura dos ombros, deixando os polegares mais próximos. Faça uma última extensão, deixando bem estirado. E devagar, vocês vão voltar, já trazendo esse bolso e colocando no lado direito de vocês.
daí, gurias e menino Haroldo, vocês vão precisar de um bloco, que eu vou colocar aqui o bloquinho perto de vocês. Tá? Haroldo, se não tem bloco, pega um livro. Pega esse bloco. Faça uma pausa aí com esse bloco pertinho de vocês. Isso. Tudo bem, Silvia? Respira lá. Deixa eu dar uma olhada nos desenhos. Vocês vão pegar o bloco com a mão direita, bem no meio. Isso aí, assim como tu pegou, Silvia. Estica o braço pro teto. Foi. E a mão esquerda fica solta. Certo? Assim ou assim? Assim como tu tá. Polegar pra dentro. Aí. Respira na posição. Aperta o polegar, aperta os dedos. Manda esse bloco lá pro teto. Lá pro teto. Cria espaço dentro do ombro. Agora leva o bloco lá para trás e coloca no chão. Foi. Deixa os 4 cantos do bloco no chão. Ou não apoia? Não. De pé é mais fácil. Segura. Bem no meio. Estica o braço. Bem no meio do bloco. Bem no meio, bem no meio, bem no meio. Isso. Sustenta a pressão das mãos no bloco. Fecha os olhos e percebe esse trabalho da extensão do braço, do tanto que tu consegue botar a força nos dedos e nas palmas, e na palma. Respira. Estica o cotovelo. Respira na posição. Volta o bloco e pega com a mão esquerda. A mesma coisa. O polegar fica para o lado de dentro, os 4 dedos para o lado de fora. Relaxa o braço direito. Leva para o teto primeiro. Polegar na linha do teu rosto, os 4 dedos para fora. Criou a linha, agarrou, estendeu o cotovelo, tirou, cria o espaço dentro do ombro. Traz devagar o bloco para trás. E coloca os 4 cantos do bloco no chão. Foi, vem. Essa fizer aqui pra lá, vou assim. Não, do outro jeito, assim. Eu não leio. Aperta e estende. Deixando o bloco bem na linha do braço esquerdo. Aí. O bloco está bem no sentido do tapete. Tá. Bota ele no chão. Fecha os olhos. Estica o cotovelo. Percebe o tanto como é que é a qualidade da pegada da mão nesse bloco. Aperta. Deixa a mão dar uma esgotada. Quem se molda é a sua mão. Quem se molda é o seu braço. Me dê mais um pouco de extensão de cotovelo. Respira na posição.
traz o bloco para frente do rosto e segura com as duas mãos nas laterais, vira ele no sentido mais, na largura maior, isto, os polegares na direção do teu rosto, velhinha, vira teu bloco, dá uma espiada na vizinha. Aperta o polegar, aperta as palmas nos cantos do bloco e aperta as 8 digitais em cima do bloco. Estende o bloco lá para o teto. Ele tem que ficar paralelo ao teto. Estica o cotovelo. Venho trazendo esse bloco aqui para trás, colocando ele lá no chão. Chegou no final do movimento, aperta com as palmas os cantos do bloco, aperta com todas as digitais, todos os dedos. Respira na posição. Olhos fechados, apertando o bloco. Recebam a posição. Aperta, sente, percebe. Venho moldando as mãos no bloco. Vira o bloco lá atrás, deixando ele mais alto. Só vira. Pega bem no meio. Isso, bem no meio. Botando os 4 cantos do bloco no chão. Bem no meio. Aperta, sustenta. Essa pegada da mão que traz o trabalho para esse lugar exato onde a gente quer. Desça os polegares para baixo. Aí, lá para baixo. Vai descer os polegares lá para baixo, em direção ao tapete. Escorrega as mãos lá para baixo, as duas, em direção ao chão. Foi-se. Isso. Aperta. Aperta as palmas, aperta os dedos. Estendendo muito os braços. Não deixe bloquear o ombro. Traz o bloco para o teto. E coloca o bloco devagar aí no seu lado direito. Põe o bloco ali, olhos fechados. Soltem os braços, sintam o que está acontecendo com os seus pés, pernas, sintam o formigamento, para alguns o amortecimento, sintam a drenagem das pernas, não reajam, não façam nada, só identifiquem a intensidade e a profundidade do trabalho circulatório. Dobra os joelhos, bota os pés na parede,
rola para a direita e faz uma pausa de lado, se acomoda de lado. Isso. Fazendo uma pausa, podendo encontrar o bolso embaixo da cabeça. Então hoje a gente vai ter um retorno circulatório mais lento. Deixando todo o processo circulatório voltar. Às vezes a gente até piora para depois melhorar. E agora eu quero que vocês levantem e caminhem. Vamos lá, Haroldo. Caminha. E se tiver uma variação circulatória, segura na parede. Tudo bem? Como é que foi essa experiência desse bloco? Boa. Foi boa? Como é que tá a tua cirurgia, Fátima, do teu ombro? Ele tá bem resistente para essa posição aqui, ó. Eles são abraçados por baixo. Aqui eu consigo fazer, esse aqui. É o esquerdo, né? Sim, e o da mama também, que ele tem dificuldade quando... ele não é mais o mesmo também, isso que a cirurgia foi aqui. Pois é, mas tem toda uma ligação. A mama com a axila, com o ombro. Percebo que os dois também. Tanto é que as mulheres que têm prótese, normalmente elas desenvolvem mais problemas de pescoço. Por causa do peso, né? Agora, meus amores, vocês vão voltar para a parede com o quadril mais próximo da parede. Haroldo, eu quero que tu varie um pouquinho a distância do teu quadril com o rodapé. De preferência um pouco mais próximo. A Fátima pode colar na parede. A Silvia fica mais ou menos. E a Vera está coladinha ali também. Muito bem. Fechem os olhos. Entrelacem as mãos por baixo do bolster. Daí, entrem naqueles lugarzinhos onde toca as restrições. Daí, Fátima, é uma oportunidade que tu tem, nem que seja de subir mais aquele braço que tu tem mais dificuldade. Assim, ou eu tento... Lá por baixo. Acha um lugarzinho lá embaixo que tu consiga entrar um pouquinho. Um pouquinho. Só tocar um pouquinho. E relaxa nesse pouquinho. Usando o bolster para integrar tudo o que a gente fez até agora com aquele bloco. Então, essas mãos aí é para integrar aquela pegada no bloco. Juntem as pernas. Estiquem os joelhos. Uma flexão profunda no pé direito, só no direito. Puxando a base dos dedos do pé direito para baixo. Foi. Puxa, gurias. Todos os dedos. Vai lá, Haroldo. Os dedinhos da lateral. O minguinho. Às vezes a gente só puxa o dedão e esquece os outros. Puxem todos. Flexão profunda do pé direito. Quero a pressão entre as pernas, ela não pode se desfazer, deixa ela bem marcada. Sem envolver o pé esquerdo. Muita força nessa dobra, deixe trabalhar. Contato e pressão entre pernas, flexão do pé direito. Essa flexão, ela precisa se fazer notar ao longo de toda a perna direita, principalmente por trás. Podendo ser até uma cãibra de quadril bem em cima. Identifique tudo o que acontece ao longo dessa perna direita, lá dentro do quadril.
A pressão entre pernas. A pressão entre pernas, normalmente, ela é mais difícil, porque ela vai esgota primeiro. Sem perder o contato das pernas, sem perder a pressão entre pernas, libera o direito, o pé direito, e flexiona o esquerdo. Não traz uma tensão compensatória para o pé direito. Tudo no esquerdo. Com uma leve rotação da coxa esquerda para dentro. Vem aprofundando essa dobra pela frente do tornozelo. Girando as coxas para dentro com uma pressão entre elas. Façam descer bem, gente, a borda externa desse pé esquerdo. Liberem o esquerdo, pressão entre pernas, alinhamento de pernas com a parede. Agora flexione os dois bem forte, os dois juntos. Bem forte, forte, forte. Faz esse tornozelo esgotar completamente. Vira, velhinha. Flexão nos dois para baixo. Isso. Então, puxem bem as bordas externas dos pés para baixo. Que daí os arcos vão para o céu. E as bordas vêm para a terra. Não cessa a pressão entre pernas. Liberem os pés. A pressão se mantém. Pressão forte. Contração da sola do pé direito. Foi. Libera os pés. E só faz agora a contração da sola do pé direito. Bailarina no pé direito. Foi. Contrai a sola. Extensão do joelho. Sustento. Respira, sente, percebe. Identifica todo o estímulo ao longo da perna, até o quadril. Deixe ficar bem perceptível essa estrutura. Cessa o pé direito e fecha a sola do pé esquerdo. Fecha o pé esquerdo e bailarina. Foi. Vai, velhinha. Vai, bailarina. Aí. Contrai a sola, olhos fechados. Leva a ponta do dedão para a parede. Foi. Uma extensão bem nítida na pele que cobre o tornozelo pela frente. E pode ser que as câimbras venham por aí. E de novo, identifique todo esse estímulo tonificante ao longo da perna, até o quadril. Deixa vir essa estrutura. Aperta os dedos, envolve eles, pressionando cada um. Pressão entre pernas, traz intensidade. Libera o esquerdo.
Liberou o esquerdo, me dá mais qualidade no contato e na pressão entre pernas. Aquela micro rotação para dentro. E agora os dois pés fecham em bailarina. Com bastante intensidade, com bastante energia lá nos dedos. Levem o pensar de vocês, a mente de vocês, lá para os dedos dos pés. Cada um. Que tem que apertar, que tem que contrair a sola, que tem que empurrar os dedinhos para a parede. Muita força. Extensão de joelhos. Não deixa a pressão entre pernas perder. Vamos lá, Haroldo. Muita ação de dedos. Comecem a flexionar os dois pés juntos. Vem, inverte. Isso, puxa para baixo. Flexionou os dois juntos. Me dei uma flexão muito profunda. Realmente me desmontando essa rigidez posterior de perna. Mais descida de dedos. Sem perder a qualidade da pressão entre pernas e sem perder a qualidade dos dedos, dos pés, liberem as mãos e os braços. Liberem os pés, dobrem os joelhos, pés na parede. E agora fiquem de lado. Fica de lado, daí já sai caminhando. Só se tiver tonto para ficar. Caminha, organiza, sente como é que ficou essa interação de parede, de perna, com a caminhada. Vamos lá, velhinha. Não te aveste. Vamos lá, Haroldo. Não se aveste. Força. É. Aham. Como é que é? Eu fico imaginando você olhando. Nossa, Eu olho tudo. Mas é assim, gente. Quer ver uma turma que às vezes tem 100 pessoas. Nossa Senhora, não sei como é que consegue pegar tudo. A gente vê muita coisa. Vocês vão colocar agora, gurias, o bolster no rodapé, Haroldo também. Deita de barriga para cima, com os pés pro meio da sala. Agora a gente vai deixar os braços descansar, Fátima. Juntem a sola dos pés e derrubem um joelho para cada lado. Deixando os calcanhares bem próximos do quadril. Isso. Olhos fechados. Deixa a gravidade entrar um pouquinho. Não controlem a posição da coluna. Yoga é sobre entrega, é sobre permissão. Essa permissão da gente olhar aqueles lugares lá no nosso corpo, lá na nossa mente, que já estavam desligando do sistema. Então, entrem intencionalmente nesse lugar interno de resgate, de permissão.
trazendo os pés um pouco mais próximos de você, se existe espaço. Agora vai ser um movimento totalmente passivo, olhos fechados, deixando a gravidade agir. Para alguns pode ter um pouco de sensação de virilha, de quadril. Então só deixa isso existir aí dentro. Agora vocês vão movimentar as pernas e os pés bem devagar. E a ideia é que a movimentação aconteça sem elevação de joelhos. Só um pouquinho, deixa as pernas lá. Cruzando as pernas na posição de sempre. A direita lá pela frente da esquerda. Num Supta Sukhasana. Levando a direita, o pé direito lá para o lado esquerdo do tapete. E o pé esquerdo para o lado direito. Velhinha, Silvia, e agora as gurias arrastam os calcanhares para frente. Cruza bem, é um laço bem apertado. Daí, velhinha, a direita na frente. Direita. Agora traz os calcanhares para frente. Vem, Silvia, o calcanhar esquerdo, vem, traz. Aí, e agora fecha mais o laço. Isso, muito bom. Aqui, ó. Daí, Fátima, amarra mais a perna esquerda. Isso. É bem nesse lugar de mostrar, de impactar a rotação externa da cabeça do fêmur. Então, o pé esquerdo indo mais para a direita, o pé direito indo mais para a esquerda. Para alguns pode vir uma beliscadinha no quadril. Deixa a gravidade agir, não controla. Descansa a testa, assim, relaxa o teu rosto. A gente não vai subir os joelhos, vocês vão fazer a troca sem mexer muito a coluna. Muda, passando a perna esquerda na frente da esquerda, da direita. Faz esse laço, velhinha, bem fechado, como se a tua perna fosse um laço. Fosse fazer um top com a amarração bem no meio das canelas. E trazendo os calcanhares para frente. Assim, mais para frente. Bota os calcanhares mais na direção do centro da sala. Isso aí. Quanto mais tu levar o teu pé esquerdo lá pro lado direito. Isso. Aí. Deixa o trabalho acontecer sozinho. A coluna tende a ficar um pouco mais distante do chão e está tudo certo. Entrelacem as mãos embaixo da cabeça do bolster e escorreguem a perna esquerda para o chão, escorreguem a perna direita,
Fiquem um pouquinho com os braços lá. Se incomoda, tira daqui a pouquinho. Se não incomoda, deixa. Deixa o corpo bem solto. Abram intencionalmente o relaxamento de vocês. Colocando todo o teu sistema em repouso, bem no lugar de reparação, de reorganizar, de nutrir. Organizando todo o teu sistema, do corpo denso ao sutil.
Venho buscando uma respiração consciente, mobilizando as extremidades, as mãos, os pés, deixando surgir um espreguiçar natural no seu corpo. Fazendo as mãos em prece, que todos os seres tenham se beneficiado com essa prática. Abençoamos e agradecemos a todas as coisas e seres do universo. E todos os seres, em todos os lugares, estejam em paz e protegidos. Loka Samastaha Sukhino Bhavantu. Loka Samastaha Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê. Muito obrigada. Vou fazer uma flexão para frente. E até a nossa próxima prática. Uma boa noite. E hoje está pago. Hoje está pago. Pagaram bem direitinho. Haroldo Aníbal, boa noite. Te comporta, vai descansar? Será que o Aníbal não fez que nem a Simone, que disse que É, né? fazia de conta? Tem que ver isso aí. O que é? Esse cara se arriando que a Simone só faz